Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto aí, ó, Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 21, será a nossa leitura agora. Mas está anunciado ali 5:15 até o 6:4, que na verdade é todo o texto de Efésios aí que fala sobre família, que está abordando o tema família. Mas eu quero, nesse início agora, ler versículos de 15 a 21. Quero convidar você, mesmo assentado como você está, abra sua Bíblia, acompanhe na sua versão aí. Eu vou ler aqui na versão da NVI, e você pode, com toda atenção, verificar quais palavras mudam, expressões mudam na versão que você tem aí nas suas mãos, tá bom? Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Quando a gente olha para um texto assim, logo vem uma pergunta na nossa cabeça, né? Qual é a relação desse texto, dessas palavras, com família? O problema é que as nossas Bíblias em português, elas fracionam e, na verdade, atrapalham a nossa leitura bíblica, né? Porque, geralmente, nas nossas Bíblias, se você está com uma Bíblia, seja ela qual for, existe uma divisão entre o verso 21 e o verso 22. E o verso 22 em diante deve ter um subtítulo, alguma coisa assim, deveres familiares, alguma coisa assim, né? E isso atrapalha muito, porque dá a impressão que Paulo está falando para a família somente a partir do versículo 22. E a gente acaba não sabendo de onde vem o assunto, né? Como que ele começou esse assunto. Mas a nossa leitura parou aqui no versículo 21, mas se você prosseguir, versículo 22 vai falar do papel, da função da mulher. Versículo 25 em diante vai falar da função, do papel do marido. Capítulo 6, versículo de 1 a 13 vai falar da função, do papel dos filhos. E o versículo 4, capítulo 6, vai falar da função e do papel dos pais. Desse trecho aqui, você reparou ali na tela, tem alguns destaques que eu queria que você observasse essas frases, essas expressões, pensando aí na vida familiar. Paulo está dizendo assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, né? Quando a gente vive em família, convive em família, tem uma família, quer manter bem uma família, nós precisamos ter muito cuidado com a maneira como nós vivemos em família. Pode ser uma convivência boa ou ruim, trazer resultados bons ou ruins, se nós não prestarmos atenção na forma como a gente está vivendo. Outra expressão, versículo 17, não sejam insensatos. Tem muitas famílias que se acabam por insensatez, por um surto que a pessoa tem de burrice, né? De falta de inteligência. E Paulo está dizendo, não sejam insensatos. Versículo 18 está dizendo, deixem-se encher pelo Espírito. Permita que o Espírito Santo controle a sua vida e a sua vida também em família. E o versículo 21 forma um princípio geral, que Paulo diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Porque a tendência nossa, como família, né, qualquer membro da família, é o desejo que nós temos por um certo controle. Na verdade, a família, a convivência em família é uma guerra por controle. Que é muito bem ilustrado quando você tem um controle de televisão na sala da sua casa. E deve haver momentos ali que há uma guerra por pegar aquele controle. O pai quer assistir uma coisa, a mãe quer assistir outra coisa, o filho quer assistir outra coisa, né? E por isso nós, graças a Deus, temos condição para isso. Você tem várias TVs em sua casa, porque cada um fica na sua, né, com o seu controle.
Mas assim, existe uma guerra pelo controle em casa. O pai, ele quer se impor. A mãe quer se impor. O marido quer se impor sobre a mulher. A mulher quer se impor sobre o marido. Filhos querem se impor sobre os pais. E os pais, claro, querem se impor sobre os filhos. Isso acontece entre irmãos também. Mas é interessante que Paulo, ele estava aqui instruindo sobre uma nova forma, ou talvez uma nova fórmula de relacionamento. Paulo está dizendo assim, ó, vamos fazer o seguinte, ninguém se impõe. E vamos fazer assim, ó, todos se sujeitam uns aos outros por temor a Cristo. Percebe? É uma inovação. Porque Paulo sabia, Deus sabe, nós sabemos que entre nós, seres humanos, convivendo na mesma casa, existe uma disputa pelo controle. Nós queremos controlar uns aos outros. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, você quer ter uma família saudável, você quer seguir os princípios de Deus, você precisa inovar. E você precisa implantar na sua casa um novo modelo, uma nova forma, uma nova fórmula de relacionamento. Ao invés de você querer se impor, você se sujeita um ao outro, mas faça isso por temor a Cristo. Faça isso pela orientação, por aquilo que Cristo quer da sua vida. Nós estamos falando aqui sobre famílias saudáveis e hoje nós vamos refletir sobre referenciais. Porque essa nova forma de relacionar envolve novos referenciais que foram estabelecidos por Deus. E, na verdade, eu só quero te lembrar disso. Eu quero que você resgate isso para que você tenha esses pontos de referência. Quando você compra alguma coisa pela internet, você vai preencher aquele cadastro lá, aí geralmente diz assim, ó, dá um ponto de referência. A hora que você preenche o seu endereço, pede assim, ó, tem um ponto de referência? Por que é importante o ponto de referência? Porque será mais fácil encontrar este local. Vai dar tranquilidade, segurança para quem for para aquela direção. E nós somos assim também, né? Se você vai para um lugar que você não conhece, e se você não confia no seu GPS, você vai pedir para a pessoa lá, dizendo assim, ó, me dá um ponto de referência. Porque o ponto de referência vai te ajudar a ficar mais tranquilo. Ah, eu sei que a hora que eu chegar perto daquele supermercado assim, eu estou chegando perto do local. É um ponto de referência. Então eu queria que você entendesse que Deus tem pontos de referência para a família. E nós vamos ficar muito mais tranquilos, muito mais seguros, se nós entendermos esses pontos de referência. Porque você vai caminhar com a família muito mais tranquilo. Mas eu sei onde eu vou chegar. Porque tem referências que Deus já me deu e o texto de Efésios apresenta essas referências. Paulo estava instruindo, por meio dessa carta aos Efésios, que pessoas que têm o cuidado com a maneira como vivem, que são sensatas, controladas pelo Espírito Santo, elas têm temor de Cristo suficiente para um novo jeito de se relacionar, adotando outras referências, que não são as referências que estão lá fora no mundo, mas são referências bíblicas, referências divinas, do jeito que Deus quer que a gente viva. Eu queria chamar a sua atenção para isso nessa noite. Quais são esses referenciais estabelecidos por Deus, que precisam ser observados por nós? Vamos ao primeiro lá, eu vou seguir a ordem do texto, tá? O primeiro é um referencial de confiança. Deus nos deixou um referencial de confiança. As mulheres, Paulo escreveu, versículo 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. No verso 24, ele diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Presta atenção numa coisa. Os óculos que nós usamos hoje, que são esses óculos da reivindicação de direitos, e a gente usa esses óculos reivindicando direitos para ler as Escrituras, esses óculos nos impedem de enxergar com clareza a vontade de Deus. A submissão da mulher acaba sendo vista tanto por homens quanto
por mulheres na perspectiva da posição. É assim que a gente olha. Quando você ouve falar assim, ó, a mulher tem que se submissa ao marido. Opa! Na sua cabeça se constrói um desenho de posições. Homem, mulher. Não é? Seja honesto. É isso que está na tua cabeça, né? E a pergunta é, onde ela, a mulher, está na hierarquia que a minha mente traçou? Aí nós vamos construir várias ideias. A mulher é submissa, então submissa, ela tem que estar né? Tem que estar sob, ou algo desse tipo. Mas Deus, Ele quer que a sujeição ou a submissão da mulher seja vista na ótica da atitude, não da posição. E a pergunta, então, é: qual lugar ela ocupa no propósito de Deus? Não sei se você compreende a diferença. Mas os nossos olhos humanos, esses olhos que reivindicam direitos, nós estamos muito preocupados com a posição da mulher. Em pensar assim, se a mulher tem que ser submissa ao marido, ela perdeu posição. Mas Deus está preocupado não com a posição. Deus não está posicionando pessoas de forma hierárquica dentro de uma casa. Mas Deus está preocupado com as atitudes das pessoas dentro da casa. E a pergunta sempre será: que atitude a mulher tem para com o homem? Todo mundo sabe que eu trabalho com casais há quase 3 décadas. E é recorrente. A mulher não confia no marido. Ela não confia. E vai desde de coisas muito simples. Como, por exemplo, ela diz assim: você podia ir no supermercado comprar isso, isso, isso. Quando ele chega no supermercado, o celular dele já tem uma mensagem. Ela dizendo assim, ó: você está lembrando que eu te pedi? Não vai esquecer disso aqui. Ela não confia. Ela não confia no marido. Isso vai evoluindo para coisas maiores. A mulher não confia. Ela quer controlar. E por ela querer controlar, ela mantém uma atitude errada para com esse marido. E seria importante a gente pensar que desde a criação, Deus deixou claro que Ele faria para o homem uma mulher que seria auxiliadora. E auxiliar, a própria ideia de auxiliar convencional é de que auxiliar está ao lado para auxiliar. Mas é bonito pensar que a palavra hebraica para auxiliar, utilizada para descrever a mulher, uma palavra que, curiosamente, no Antigo Testamento, ela descreve somente algo que Deus faz, tem a ver com alguém que se coloca ao lado. É o Ezer, né? Alguém que está do lado. E talvez seja viajar demais, né? Mas tem gente que já disse isso. A própria maneira como a mulher é criada, ela não é criada da cabeça, dos pés, ela é tirada do lado do homem, para ficar ali. Porque a ideia é que ela é auxiliadora. Ela está ali para auxiliar. Ou seja, a mulher cabe a função de cooperar com ele, confiando na sua liderança. Só que para isso nós precisamos aprender a diferença entre a preocupação que nós estamos com posição e a preocupação que Deus está com atitude. Porque é a atitude que é o problema, não é a posição. Não diminui a mulher se ela entender que Deus espera dela uma atitude. Observe, por exemplo, a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Aquela mulher não se encaixa na nossa percepção de submissão, porque nós focamos na posição. Ela não se encaixa. Provérbios 31 vai dizer que aquela mulher, ela administra negócios. Vai dizer que aquela mulher sabe avaliar um terreno, um campo, um bem imóvel.
Lá vai dizer que aquela mulher fornece produto aos comerciantes. Ela confecciona roupas para a família, prepara comida para a família, mas ela lidera também as servas da casa. Se a gente for honesto, nós vamos dizer assim, olha, aquela mulher não era submissa, não. Do jeito que nós estamos pensando, ela não era submissa, a mulher virtuosa. Mas ela se encaixa perfeitamente no propósito de Deus. Porque aquela mulher, ela mantém uma atitude de confiança na liderança do marido. Ela não compete com ele. Ela coopera como auxiliadora com ele. E as duas vezes no texto de Provérbios 31 que menciona o marido, tanto no versículo 11 como no versículo 23, você percebe a diferença que faz para o marido ter uma mulher assim. Versículo 11 diz que o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. O marido está seguro, confiante. Por quê? Porque ele tem uma mulher que tem uma atitude correta. A esposa dele confia nele. A esposa dele não está competindo com ele. Tem nada a ver com posição. Porque se for posição, você vai começar a pensar assim, não pode trabalhar fora, ela não pode falar dentro de casa, ela tem que ficar o tempo todo debaixo de mim, ela tem que me perguntar tudo, ela tem que me pedir permissão para tudo. Nós estamos confusos com isso. Porque o nosso olhar para a submissão tem a ver com posição, mas o olhar de Deus tem a ver com atitude. Qual é a atitude que você tem quando você pensa no seu marido? E a atitude que Deus espera é que você confie nele. Confie que Deus o colocou como líder. E você está para auxiliar. E faça isso com alegria. Versículo 23 de Provérbio 31 diz que o seu marido é respeitado na porta da cidade. Onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Lembra que naquele contexto lá antigo, né? A porta da cidade era onde os homens, os chefes de família, sentavam para discutir questões da cidade, uma espécie de reunião de condomínio que a gente tem hoje, né? Onde só os homens poderiam participar. Diz que lá ele é respeitado. Lá ninguém fica falando assim, ó, a mulher desse aí, ó, trabalha fora, sabe avaliar um campo. Ixi, mulher insubmissa. Eles não entendiam assim. Nós entendemos assim porque a gente está preocupado com posição. Mas eles entendiam como atitude. Ela é auxiliadora dele. Ela confia nele. E esse marido é respeitado na porta da cidade. Por temor a Cristo, a referência da mulher tem que ser confiança e não controle. Eu queria muito que você, mulher, parasse um pouco, orasse, pedisse a Deus orientação para isso. E perguntasse para si mesmo se você não está tomada por uma ideia de posição. Que quando fala em submissão à mulher te dá alergia. Você começa a passar mal. Você está preocupado com a posição, dá a impressão que é uma função profissional que você vai ser rebaixada. Mas Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a sua atitude. Que atitude que você tem diante do seu marido? Você confia nele? Você confia que Deus o colocou para ser o líder da sua casa, da sua vida? E você confia nele? Você pode descansar? É um ponto de referência. Deus quer que nós tenhamos esse referencial na família, o referencial da confiança. Nós confiamos. A mulher confia no marido que tem. Ela acredita e tem uma atitude correta de que Deus colocou como líder sobre mim. E eu deixo então esse homem liderar, porque a falta de confiança vai impedir que ele lidere. Em segundo lugar, um outro referencial que Deus já nos deixou é um referencial de responsabilidade. Paulo também ele envolve os nossos olhos para o homem. Ele declara que ele é o cabeça da mulher. E mais uma vez, eu digo o que eu sempre digo, não há nenhum lugar na Bíblia que diga que o homem tem que ser o cabeça da mulher. Ele não tem que ser. A Bíblia simplesmente declara com suavidade, com naturalidade, ele é o cabeça da mulher. Deus o colocou lá. Não é uma disputa por uma posição que o homem tem que ir atrás.
Mas o homem é o cabeça. A decisão do homem é outra. É se ele vai fazer esse papel ou se não vai fazer esse papel. Mas ele está lá, nesse papel. Comparando com a vida profissional, né? Na carteira dele está escrito cabeça. Essa é a função. Se ele vai fazer isso, aí é uma questão, ele vai arrumar um problema com o chefe dele, que é Deus, né? Porque o seu chefe botou na tua carteira lá, você é cabeça. E trata de agir como cabeça. Porque se numa empresa você tiver na carteira lá supervisor e você não supervisiona, seu chefe vai chamar a sua atenção. Por que você não supervisiona? Porque a sua função é essa, está na sua carteira, você foi contratado para isso. Então você, homem, foi criado por Deus para isso, para ser o cabeça. Não é que Deus está dizendo assim, ó, por favor, homens, sejam cabeças. Não. Deus está dizendo assim, você é o cabeça. Está lá, ó. Foi contratado para isso. Faça a função na sua família. Se você não fizer, você vai arrumar um problema com o seu chefe, que é Deus. Mas o versículo 23 diz assim, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O homem é uma referência de alguém que assume sua responsabilidade de conduzir a mulher, de conduzir a família. Agora veja, Paulo está aqui introduzindo algo novo. Não, não é algo novo. Paulo simplesmente está reafirmando algo da criação. Deus criou o homem para isso. Basta ver no episódio da queda. O que aconteceu na queda ali? Diz que uma serpente vem e conversa. Conversa com quem? Com a mulher. É ela que dá conversa para a serpente, né? Diz que a mulher que olha para aquele fruto proibido e se encanta por ele. Diz também que é a mulher que ela toma desse fruto e come. E lá em Gênesis não esconde que é a mulher que pega o fruto, dá para o marido e ele come do fruto. Mas quando Deus vem, a pergunta de Deus é, Adão, onde é que você está? Onde que você está, Adão? Peraí. E ele diz isso, né? Ele diz, a mulher que tu me deste. Você vai me desculpar, mas você está conversando com a pessoa errada. É ela que fez tudo isso. Mas por que Deus diz, Adão, onde está? Porque Adão é cabeça. Adão é líder. Adão é responsável. Isso não mudou. A nossa geração está perdendo esse referencial. Os homens estão recolhidos à tarefa de provedores da casa. Maridos negligentes, pais ausentes, encolhidos muitas vezes. Mas o homem foi estabelecido por Deus como um referencial de responsabilidade. Alguém que não foge, que não se cala, alguém que não se omite, mas assume o seu papel na família. E é importante que você, homem, resgate isso. Você é uma referência de responsabilidade. Por temor a Cristo, a referência do homem tem que ser responsabilidade, não omissão, não se omita. Eu queria dar graças a Deus porque nós temos homens nessa igreja, eu vou defender os homens. Porque nós temos homens nessa igreja que têm assumido esse papel. E entendem isso. Que são referência. Assumem o papel. São líderes das suas casas. Fazem diferença. Se você não faz, faça. Seja responsável. Porque a tendência do homem é ficar reproduzindo o que Adão falou lá. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. Não, não faça isso. Você tem que assumir. É você que é o cabeça. Deus quer conversar com você. Saber o que você está fazendo com o seu casamento, com seus filhos. Que você é o responsável por sua família. Então, esse é um ponto de referência importante. A referência da responsabilidade. Está com o homem. Filhos serão criados mais facilmente se homens assumirem sua responsabilidade.
que os filhos vão ver que a família está organizada do jeito que Deus organizou. E os homens têm que continuar sendo cabeça, líder. Líder não é chefe, não é mandão. Mas líder é aquele que lidera, que influencia, que conduz, que consegue levar a família, a esposa, ao seu lado, junto com ele. De uma forma amorosa, como Paulo está instruindo. O marido é cabeça. Ele tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Porque ele entende que ele é a referência de responsabilidade. O terceiro ponto de referência que Deus nos dá é o referencial de honra. Aos filhos, a orientação de Paulo foi: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na posição de filhos, nós somos convidados a sermos um referencial de honra. Referencial de honra. Cabe aos filhos obediência aos seus pais. E a razão que Paulo está dando não é que os filhos devem obedecer aos pais porque eles são mais velhos, não é porque eles são mais experientes, não é porque os pais são mais estudados, não é porque os pais são maiores, são mais fortes, são mais bravos. Mas Paulo só está dizendo assim, é porque isso é justo. Isso é justo. Eles te criaram. Eles cuidaram de você quando você não podia cuidar de si. Então, a coisa certa a fazer é obedece seus pais. Porque filho vai crescendo e vai achando assim, que ele chegou no mundo de paraquedas, né? Por isso que, geralmente, quando nós nos tornamos pais, nós entendemos o valor do nosso pai. Eu tenho absoluta certeza que a maioria que aqui está tem a mesma convicção que eu tenho. O dia que você se tornou pai, se tornou mãe, você se apaixonou pelo teu pai e tua mãe. A hora que você foi trocar uma fralda fedorenta, você falou, meu Deus, a minha mãe teve que fazer isso. Meu pai teve que fazer isso. Você se apaixonou. Falou, minha mãe é a mãe, meu pai é o pai. E você entendeu o que é uma tarefa de criar um filho. Não é fácil. Dura anos. E a gente esquece, naqueles primeiros 6 anos, cai no esquecimento. Você não lembra mais. Por isso que Paulo está instruindo, filhos, obedeçam os seus pais. Isso é justo. É a coisa correta a fazer. Mas Paulo, ele volve os nossos olhos para a lei de Deus no Antigo Testamento, quando ele escreve que a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa naquela lista dos 10 mandamentos. E a promessa é, para que tudo te corra bem, tenhas longa vida sobre a terra. Por isso, não importa a idade que agora os seus pais tenham, ou que idade que eles estejam agora. Não importa se a sua vida depende deles ou não depende mais nada deles. Honra os teus pais. Porque tem muito filho que está abandonando os pais. E Deus está dizendo assim, olha, a promessa é que tudo vai correr bem na sua vida. Você vai viver muito na terra se você honrar os seus pais. Família precisa resgatar esse referencial de honra. Honra os seus pais. Eu queria dizer àqueles que são pessoas divorciadas, que você compartilha filhos com pessoas que você já não vive, não convive mais com essa pessoa. Ensina teu filho, a tua filha a honrar o pai dela, a mãe dela. E a nossa tendência é às vezes assim, divorciou, agora você chama para cá, teu pai não presta, tua mãe, doida, louca, devia estar internada. E você fica ali, no seu ninho com seus filhos. Mas o pai dela é aquele lá que você se divorciou.
A mãe dela é aquela lá que você se divorciou. Ensina essa criança, adolescente, esse jovem a honrar o pai e a mãe. Porque a promessa é que tudo vai correr bem, vai fazer bem para esse menino, para essa menina, se fizer isso. Faça com que ele honre a mãe dele, o pai dele. Isso vai ser bom para a vida dele, não vai fazer mal para ele. Nós precisamos aprender a ensinar isso para os nossos filhos. Por temor a Cristo, a referência dos filhos tem que ser honra, não rebeldia, não descaso, mas honra. Nós precisamos resgatar isso em nossas famílias, precisamos honrar os pais. Está velhinho, não fala coisa com coisa, não serve para quase nada, a não ser me lembrar às vezes, me incomodar, me cobrar, pedir dinheiro, dizer que está passando mal. Mas é o seu pai, é a sua mãe, quando você precisou, lá atrás, quando você era pequeno, cuidou de você. Então agora é hora de honrar, de cuidar, de saber como que está, de não deixar que nada aconteça de mal com seu pai, com a sua mãe. Outro referencial que a Bíblia nos dá é um referencial de cuidado. Aos pais, Paulo instruiu: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais são vistos biblicamente como referenciais de cuidado, de proteção para os filhos. Deus nos dá os filhos como herança dele, e nós vamos administrar essa herança. Eu não sei se nós, como pais, às vezes temos essa visão, essa percepção. Aos pais cabe a tarefa de criar os filhos de acordo com a instrução, de acordo com o conselho de Deus. Ou como traduzir algumas versões, conforme a disciplina, a admoestação do Senhor. E nós precisamos aprender, reaprender a cuidar dos nossos filhos, a entender que eles estão conosco para que a gente possa cuidar deles. E é preciso cuidar. Por isso, você que tem filho ainda nessa idade infantil, né, criança, entenda assim que quando Deus instrui no Antigo Testamento o uso da vara, quando lá no Testamento várias vezes o provérbio aparece, o uso da vara, alguns princípios, como por exemplo, diz lá que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar essa estultícia, essa burrice, essa insensatez da criança. Todas as vezes no Antigo Testamento se usa esse tipo de orientação, esse tipo de expressão, a intenção de Deus não é tornar os pais carrascos de rebeldes, ou tornar os pais capatazes de escravos. Mas a intenção de Deus é tornar os pais pastores de ovelhas. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se nós entendemos isso. Eu não sei se eu entendi isso quando eu criei meus filhos. E muitas vezes a gente olha para os textos bíblicos, porque a vara, então a gente usa a vara para bater na criança. Mas, biblicamente, a vara não era para bater. A vara era para conduzir. A vara era para proteger. Seria muito bacana se a gente conseguisse resgatar isso. Para que nós deixássemos de ser pais violentos, que descarregam raiva sobre os filhos. Que nós nos colocássemos como pastores, pastoreando filhos. Salmo 23, Davi entende isto na sua vida adulta. E Davi diz assim no versículo 4, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Aí ele fala assim, a tua vara, o teu cajado me protegem. Percebe? É a vara do pastor.
É a vara que quando a ovelha vai cair no abismo, ele dá um toque. Ele vai lá e fala, opa, vai aí não. É só para um toque. A vara não é para você descarregar sua raiva sobre o seu filho. Essa semana eu vi na televisão uma imagem, é de cortar o coração. Um pai pegar um menino de 8 anos e com uma vara, ele cortou, dilacerou as costas do menino. Foi preso. Com razão, ao meu ver. Porque não se faz isso com uma criança. Não é a orientação de Deus isso. De jeito nenhum. Não é para bater, não é para violentar a criança. Mas é para entender que eu sou um pastor cuidando de ovelhas. Então a vara é só um instrumento para conduzir. Não estou dizendo que você não pode bater no seu filho. Você poderia até bater. Tem uma coisinha que Deus fez chamada bumbum. Coisa fofinha. Feita para isso. Você vai lá, você dá uma batidinha. Em casa a gente tinha uma regra, né? 1 varada, 3 varadas, 5 varadas, a depender do crime. Então, assim, leve 1 varada. Mais ou menos 3 varadas. Muito grave, 5 varadas. Nunca mais que isso. Até os 6 anos de idade. Passou disso, conversa. Passou disso, você dá outros castigos. Deixa sem TV, às vezes, um dia. Guarda a bicicleta por 1 semana. Mas tudo isso com muito amor. A criança vai entender que você está disciplinando ela. Seria interessante quando a infância do seu filho passar, ele alcançasse essa compreensão de Davi. Que legal seria se seu filho pudesse dizer assim, ó, mesmo quando eu andei por vales escuros, eu tive proteção dos meus pais, eles cuidaram de mim, às vezes até com o uso de uma vara. Seu filho nunca lembre da vara como um ato de violência, mas lembre da vara como um ato de pastoreio. Meu pai me pastoreava, minha mãe me pastoreava. Quando eu andava por vale da sombra da morte, a vara me protegia, me afastava do perigo. Só isso. Não sei se te ajuda a mudar a sua percepção, mas você deveria mudar a sua percepção de como você usa a vara para o seu filho, como você usa disciplina. Estou falando de vara aqui, mas a gente usa cinto, chinelo, né? Mão, qualquer coisa. Mas que você tratasse tudo isso na perspectiva de pastoreio. Deus quer que você cuide dos seus filhos. Cuide. Deus deu para você cuidar. Por isso, por temor a Cristo, a referência dos pais tem que ser cuidado e não castigo ou posturas de hostilidade, mas cuidado. Eu estou cuidando do meu filho. E para cuidar dele eu até posso usar a vara, mas eu uso a vara como Deus usava a vara para pastorear o Davi. É assim que eu estou usando para pastorear o meu filho. Não é para bater. Não é simplesmente para descarregar minha raiva sobre ele. Não é para fazer a criança chorar até perder o fôlego. Mas é para demonstrar o meu amor. Que eu quero pastorear essa criança. E não deixar ela andar no vale da sombra da morte. E cair num buraco. Que ela não possa sair depois. Uma referência de cuidado. E por fim, Paulo nos deixou também uma referência, um referencial de amor. Qual a referência de amor nós somos convidados a observar? É o amor de Cristo. Especificamente aos homens, Paulo escreveu: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se a si mesmo por ela. Paulo toma o amor de Cristo como referencial de amor verdadeiro. E note que Paulo ele vai usar Jesus para motivar todos da família. Porque todas as vezes que ele fala Senhor, a referência que Paulo está fazendo é a Jesus. Paulo tem essa diferenciação nas cartas dele, que nem sempre você compreende. Quando ele fala de Deus, ele usa o nome de Deus, ele usa o nome de Deus Pai.
Mas quando ele fala de Jesus, ele vai usar uma palavra grega, Kyrios, se referindo ao Senhor. E veja lá, versículo 22, ele fala: mulheres, sujeites a seus maridos, como ao Senhor. Versículo 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se mesmo por ela. Capítulo 6, versículo 1, ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Versículo 4, capítulo 6, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E observe que lá no versículo 31 e 32, do capítulo 5, o casal é estimulado a viver o amor verdadeiro, observando a relação entre Cristo e sua igreja. Paulo não tomou nenhum casal como modelo. Casal do Antigo Testamento, casais que ele poderia pegar e dizer assim: isso aqui é um modelo, né? Talvez o José e a Maria, os pais lá de Jesus e tal. Não tomou não. Ele diz que a relação ideal é esse amor de Cristo para com a sua igreja. Por isso, Cristo deve ser a nossa inspiração para dedicarmos amor à família. A gente poderia tomar o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 8, que fala sobre amor. E a gente poderia dizer, parafraseando aquele texto, que o amor de Cristo é paciente, o amor de Cristo é bondoso, o amor de Cristo não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor de Cristo não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Cristo nunca acaba. Referência de amor. O amor ideal. Por isso, entenda, você não deve amar como você foi amado por seus pais no passado. Porque tem um monte de gente tentando explicar a sua falta de amor no passado. Eu não consigo amar a minha família porque, coitado de mim, eu fui criado numa família que não tinha amor. Meu pai nunca pegou no colo, minha mãe nunca me beijou, ninguém dizia que me amava. E agora eu não sei como amar. Você não deve amar como você foi amado. Você não deve amar como atualmente você é amado. Porque às vezes você diz assim: mas eu não me sinto amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Você não deve também amar como uma pessoa que merece ser amada. E você começa a olhar e pensar assim: mas a minha mulher não merece ser amada desse jeito, não. Meu marido também não está merecendo, não. Meus filhos, então, nem se fale. Meus pais, já abandonei. Mas o que Paulo está dizendo é: você deve amar como Cristo ama. Ele é a referência de amor. Ele te ama e você não merece. Ele te ama e você não o ama como deveria amar. Mas ele te ama mesmo assim. Então Paulo está dizendo assim: Cristo é a referência de amor. Então ame a sua família como Cristo te ama, com sacrifício, com entrega, com dedicação, com cuidado. Essa é a nossa referência de amor. Ainda que o outro não mereça, ainda que a pessoa não está me amando como eu acho que deveria amar, mas ame como Cristo ama. Por temor a Cristo, a referência de todos tem que ser o amor de Cristo. Não as nossas próprias motivações, os nossos próprios exemplos de amor, mas a maneira como Cristo ama. Nós estamos dominados por essa ideia de que em casa nós podemos ser quem realmente nós somos. Isso tem sido um desastre. Porque assim, a pessoa, às vezes, na igreja, ela é de um jeito, no trabalho, melhor funcionário do mês. Aparece naquele quadrinho lá, a fotinha dele lá. Mas em casa, ele diz assim: não, porque em casa eu posso ser quem realmente eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa. Em casa, você deveria ser como Cristo seria se ele morasse lá. Essa é a sua referência. Você deveria pensar assim, se Cristo morasse aqui fisicamente, como que ele se comportaria? Que tipo de filho ele seria? Que tipo de marido ele seria? Que tipo de mulher ele seria? Que tipo de pai ele seria? Mãe ele seria?
Essa é a sua referência. Ame a sua família como Cristo ama. E não como você está acostumado a pensar amor, como o mundo prega amor, como nós estamos observando as pessoas amarem. Mas ame a sua família como Cristo ama. Melhor referência que nós temos de amor é Cristo. Por isso, pense nisso, vamos orar por isso nesta noite. Nós precisamos ter esses pontos de referência. Precisamos ter confiança, por temor a Cristo, se sujeite, confiando, você, mulher, especialmente. Precisamos ter referência da responsabilidade. Os homens, por temor a Cristo, se sujeite, sendo responsável, assuma a responsabilidade. Honra, por temor a Cristo, se sujeite, honrando. Cuidado, por temor a Cristo, se sujeite, cuidando. E amor, por temor a Cristo, ame, tendo como referência o amor dele. Esses são pontos de referência que vão fazer com que a nossa família caminhe mais tranquila, mais segura, mais certa do caminho que está seguindo e muito mais certa do destino que se quer chegar. Queria que a gente orasse nesse momento pelas nossas famílias.